Olá! Estamos aqui mais uma vez na TV Búzios Podcast para hoje lançar ou fazer o lançamento do Pod Business Lagos, o seu podcast de negócios e empreendedorismo da região dos Lagos. Vamos falar com o professor Diego Rocha, que irá nos minuciar, né, detalhes sobre o que é esse empreendedorismo, como é que vão ser desenvolvidos os negócios, o MBA Kids. E a gente pode começar, professor Diego, iniciando assim com você contando, né, um pouco para a gente como é a tua trajetória, como é que você chegou até aqui, o que vem a ser a ideia do MBA Kids. Perfeito. Obrigado, Elcio, equipe da TV Búzios. É um prazer estar falando aqui com vocês, principalmente sobre esse tema que é tão relevante nos dias atuais, o empreendedorismo e as habilidades que a gente tem que ter para fazer um empreendedorismo saudável, um empreendedorismo com crescimento constante e que faça diferença aí na vida das pessoas, tá? Mas contando um pouquinho sobre o Diego, eu sou formado em administração de empresas pela FUMEC, controladoria pelo IBMEC, tenho MBA em gestão de pessoas, tecnologia e inteligência artificial. Atualmente sou diretor de uma companhia suíça que está operando aqui na América Latina no ramo de serviços financeiros e seguros, e também sou coordenador da Escola de Negócios e Seguros no curso de Transformação Digital. Fora isso, há pouco mais de um ano, implementei aqui na região dos Lagos, junto com outros 2 sócios, o MBA Kids in Teens, que é uma escola de empreendedorismo, educação financeira e liderança para jovens e adolescentes, que é o foco da nossa conversa. Vai ser um prazer explorar o que esse curso, as atividades que a gente faz, a mudança que a gente espera na sociedade e tudo que a gente tem de positivo aqui para agregar na região dos Lagos. Obrigado. Muita gente pensa que falar de dinheiro, né, falar de finanças, de empreendedorismo, são assuntos apenas para adultos. Você pode falar um pouco para a gente sobre a importância de começar desde cedo, das crianças aí? Eu até acrescento um pouquinho mais, né, a gente descobrir os talentos, né? Tem muita criança que já está aí falando, né, de empreendedorismo. Até vou aproveitar e dar um spoilerzinho aqui de uma neta minha, né, que gosta de empreender, e a primeira ação dela como empreendedora, ela pegou uns CDs velhos que a gente tinha, os DVDs, levou para a escola e foi uma confusão danada que ela criou, sabe? Porque ela saiu vendendo CD velho, fita, um monte de coisa, né? Mas com desejo de fazer um dinheirinho, né? Exato. É muito legal, aproveitando e contando uma história também. Eu, quando criança e adolescente, eu sempre ganhava o presente, um brinquedo, brincava com ele um ano, daí um ano vendia ele, às vezes até mais caro do que o meu pai comprou. Então eu me recordo de um skate que eu vendi para comprar uma bicicleta, que da bicicleta foi o videogame. Então, essa veia empreendedora que a gente tanto diz, certamente ela já pode ser identificada em crianças e adolescentes. Hoje, quando a gente fala sobre aprendizado de dinheiro, aprendizado de empreendedorismo, o que a gente está fazendo é trazendo uma informação correta para a cabeça das crianças e do adolescente. Hoje, existem muitas informações que são inúteis na internet, informações que não levam aquela criança e adolescente a um aprendizado consistente do que realmente vale a pena, que são as soft skills e as habilidades para que esse jovem tenha uma carreira profissional brilhante, que ele seja um empreendedor, que ele consiga, de fato, se destacar na vida adulta. Então, hoje, as crianças e adolescentes, elas devem consumir conteúdo que seja aderente a uma vida futura feliz,
a uma vida estável financeiramente. Quantos de nós hoje, né, a gente se pergunta, né, poxa, por que eu não tive uma educação financeira quando eu era mais jovem? Então, ali na década de 80, na década de 90, ninguém falava sobre isso. Com a digitalização, com a internet, com acesso mais fácil a contas bancárias, a transações, o próprio Pix, é necessário que as crianças saibam trabalhar com dinheiro. Quando a gente olha para o empreendedorismo, hoje no Brasil existem aproximadamente 17 milhões de autônomos e liberais. É a grande força de mão de obra crescente no Brasil contra os empregados de carteira assinada. Porque o brasileiro, criativo como sempre, nesse cenário instável economicamente, ele precisa empreender para dar certo. E o que a gente traz aqui é uma antecipação desses conceitos, mostrando para a criança e para o adolescente que tem uma cabeça mais fresca, como implementar conceitos e ser um empreendedor de sucesso no futuro. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco aí na Secretaria de Educação, e a gente está trabalhando essa possibilidade, né, de levar o NBA Kids para a rede pública, né? Como que funcionaria isso, já que a gente tem aí 4 anos, né, que é o que a gente tem aqui na programação? No primeiro ano temos business e empreendedorismo e educação financeira, né? Como é que isso pode se dar, né, dentro desse sistema público? Perfeito. A gente enxerga que as parcerias público-privadas, elas conseguem desatar nós de demandas que hoje não são atendidas na sociedade pelo poder público. E o que a gente quer aqui é trazer para as crianças mais carentes, para as crianças de escola pública, a possibilidade de ter um ensino de alto padrão. Então, hoje, a gente tem parcerias com o Instituto Dominus, Instituto Laitar, que são as principais escolas da região, mas a gente quer dar também a possibilidade daquele jovem que estuda nas escolas públicas ter acesso ao mesmo conhecimento. Quando a gente fala de uma situação de equidade, é a gente conseguir colocar os jovens aprendendo o mesmo conteúdo, tendo as mesmas condições para que eles comecem nivelados no mercado de trabalho. Então, aqui na região dos Lagos, a gente está fazendo um esforço enorme para levar o MBA Kids and Teens, empreendedorismo, liderança, capacitação para os jovens da rede pública. É claro que é um curso que ele vai ser cuidadosamente desenhado para esse perfil. Então, o nosso curso habitual hoje, ele é um curso de 4 anos. O primeiro e o segundo ano é uma formação obrigatória, onde a gente aborda business, empreendedorismo, educação financeira. No segundo ano, marketing, vendas e liderança. Quando a gente olha para a escola pública, nós vamos tentar modular e desenhar esse curso para que ele entre na vida daquela criança, daquele jovem. E sobre um outro aspecto, a gente quer fazer diferença nas famílias. A gente enxerga muitos pais que abrem seus negócios, lojas, restaurantes, donos de material de construção, e que talvez não tenha ali uma administração profissional, não saiba fazer um fluxo de caixa, ele não sabe fazer a administração das redes sociais daquele estabelecimento. Então a gente acredita que trazendo conhecimento para o jovem, nós estamos levando conhecimento para dentro de casa. Que pode auxiliar os pais empreendedores, né? Exato. Aqui em Búzios a gente tem essa característica, né, de loja. Eu costumo dizer que a gente tem aqui mais de 7.000 CNPJs na cidade. E há esse abre e fecha, né? Exato. Abre e fecha, o cara vem, às vezes chega na cidade, como a cidade é turística, o cara chega na cidade, vê a cidade lotada, como por exemplo agora, aí já compra um terreninho, aluga uma casa, vou montar um negócio aqui, encontro uma lojinha aberta, não, tal, e opa, vou montar um negócio ali porque aqui é bom e tal. E daqui a 4 meses ele fecha, né? Tem uma
uma dinâmica aqui que diz que o cara chega com 1 milhão, achando que vai ganhar 2 e sai devendo 3. Exato. E esse, Elcio, é um problema que não é só de Búzios, é um problema do Brasil. De acordo com o Sebrae, as micro e pequenas empresas, elas duram 1 ano apenas após a abertura do CNPJ. Então, é um problema que ele não é só de Búzios e, de fato, a gente que está capitaneando esse tipo de conhecimento, a gente precisa combater, né? Certamente é um balneário que ele é muito bonito, os turistas vêm. Eu sou de Minas Gerais, ontem eu recebi minha família, inclusive, abre aspas, né? Estou há 3 anos em Búzios, me considero um mineroca, mineiro com carioca, né? Mas ontem eu estive com minha família e um dos meus parentes falou que queria abrir um café aqui em Búzios. Então é exatamente esse movimento que você trouxe. As Café pessoas... fria. É fria, e foi fria. exatamente o que eu falei, é óbvio, porque a pessoa se encanta com a cidade, se encanta com essa cidade cosmopolita, viva, cheia de cultura, com muitos idiomas, com muitas pessoas diferentes, e enxerga aqui um negócio. Óbvio que o sonho, ele deve existir, né? A gente não consegue construir uma casa sem sonhar com ela pronta, mas a construção requer técnica, senão o tijolo ele é mal colocado e a casa cai. Então, o que a gente está tentando trazer aqui é técnica para que esses empreendedores tenham negócios permanentes, perenes, que façam a vida de fato aqui, a diferença na vida da sociedade, tá? Então, é uma atitude muito nobre. A gente brinca que a gente quer que o pai ele deixe uma herança para o filho, não uma herança em dinheiro, mas uma herança em conhecimento, em atitude. Quando o pai inscreve um filho, criança, num curso do MBA Kids and Teens, ou o próprio adolescente se engaja a escrever, o que ele está querendo ali? Ele está buscando a profissionalização do seu sonho, né? Ele sonha em ter uma loja, ele vai ter uma loja com fluxo de caixa correto, com a estruturação de marketing, vendas, todas as habilidades que ele precisa para que essa loja seja perene. Geração de lucro no caixa, né? Exato. Como gerar lucro no caixa. Isso passa a ser o quê? Uma missão de impacto que a NBA Kids quer desenvolver no município? Perfeito. A gente fala muito sobre o giving back, né? O que a gente pode fazer que traz um retorno para a sociedade de fato. Então, a gente enxerga aqui em Búzios e na região dos lagos um ambiente frutífero, um ambiente onde as pessoas querem empreender, gostam de empreender, então aqui a gente quer trazer o impacto social, onde as empresas elas fiquem mais perenes. E um outro ponto também que é muito interessante, para aquele jovem, para aquela criança que não vai empreender, hoje em dia existe o intraempreendedorismo, que são aqueles jovens que empreendem dentro das empresas, que é o meu caso. Eu estou com uma carreira aqui hoje de 20 anos, eu já empreendi por mais de 15 empresas hoje no Brasil e no mundo. Ou seja, o caminho do empreendedorismo ele é autônomo, eu posso abrir uma empresa, eu posso gerir um negócio, ou eu posso sair da faculdade, da escola e usar as minhas soft skills dentro de alguma empresa. A título de informação, Elcio, as empresas hoje não contratam habilidades técnicas. Tá? Habilidade técnica você aprende na faculdade, fazendo um bom curso técnico. Inclusive, eu vou indicar aqui o Polo Ideias do Saber, que está com muitos cursos técnicos para jovens adultos, que é muito legal. Então, a habilidade técnica a gente aprende, mas aquela habilidade comportamental, ela precisa ser desenvolvida. E o que as empresas querem hoje são as habilidades comportamentais. Isso seria as soft skills e as hard skills? É isso? Perfeito. As hard skills são aquelas habilidades que o jovem aprende na escola. Português, matemática, geografia e história. São as disciplinas que já estão postas. É a grade curricular. E as soft skills são habilidades-chave que esse jovem ele vai aprender para o futuro. São as habilidades comportamentais que vão orientar aquele profissional em sua carreira. O profissional ele tem que saber lidar com as finanças, não só se ele tiver um negócio, mas se ele tiver também no setor financeiro de uma empresa. A gente vê muitas empresas quebrando hoje
porque diretores financeiros têm a irresponsabilidade de fazer certas aplicações erradas, né? O caso da Sadia, da Perdigão ali, de alguns anos atrás. A gente vê hoje, por exemplo, um Carrefour, onde os funcionários não têm inteligência emocional e cometem racismo com os clientes. Eles deveriam ter as soft skills para saber lidar com situações de extrema nervosia, né? Situações tensas. Hoje, na empresa, né? Trazendo um exemplo aqui de uma das empresas que eu trabalhei, a reunião começava às 10 horas da manhã. 10h15, os jovens não haviam chegado ainda, porque não tinham gestão do tempo. Então, todas essas habilidades que são subjetivas, e principalmente depois da pandemia, elas ficaram guardadas dentro de cada família, nós estamos querendo explorar, estamos querendo potencializar. E um outro ponto que é uma missão nossa, né? Para que os jovens daqui de Búzios saiam e sejam novos Mark Zuckerbergs, né? Novos empreendedores de impacto no mundo, novos Steve Jobs. Então a gente sonha grande que esse novo profissional, vai sair aqui de Búzios. Muito bem, essa questão de identificar talento, descobrir talento, eu gosto muito disso, né? Eu dei aula de xadrez aí nas escolas da rede, e é muito interessante, né? Você identificar habilidades, né? Identificar os talentos em si, né? Você vê o interesse, né? E muitas das vezes a gente encontra essa inabilidade de profissionais que, às vezes, ele tem uma competência muito grande, ele tem um conhecimento técnico muito grande, né? Ele é um ótimo engenheiro, ele é um ótimo arquiteto, ele fez gerência comercial e tal, mas ele tem dificuldade no relacionamento, né? E, às vezes, todo o conhecimento técnico dele não dá para a empresa aquilo que ela necessita, que é produção, que é resultado no final, né, do mês, de ter lucro no caixa, né? E, para além dos resultados e lucros, a capacidade deste profissional de ensinar outros profissionais. Porque a empresa ela só sobrevive quando o conhecimento ele é partilhado. Então, se um profissional ele não sabe falar em público, que é uma habilidade básica. A maioria, diz que 85% das pessoas têm medo de falar em público. Como que ele vai ensinar outros profissionais e manter a perenidade daquele negócio, né? Então, se a gente tem, por exemplo, hoje, um grupo de jovens em uma empresa e eu não tenho um líder desses jovens, né? Cada um vai ter atitudes dispersas e aquele projeto não vai chegar em lugar nenhum, não é mesmo? Não. Se esse jovem hoje não sabe fazer um marketing pessoal, se ele não fala bem, se ele não sabe se portar numa rede social, parece básico isso que eu vou te falar, né? Mas tem jovens hoje que não sabem o que é o LinkedIn, que é a principal rede social profissional do mundo. Então, jovens, convido vocês a baixarem o LinkedIn. Então, esse jovem tem que saber o que postar na rede. Né? Será que é interessante eu postar uma opinião religiosa, uma opinião política no meu trabalho? Ou eu deixo isso para os meus ambientes pessoais? Então, a gente está mostrando para o jovem como canalizar energia, para que ele seja um jovem quisto no mercado de trabalho. Se não for no mercado de trabalho, que ele consiga empreender e ter negócios perenes, mas sempre com muita técnica e muita habilidade, muita soft skill. Muito bem. Eu tenho dito que aqui na TV Búzios a gente passa a ser, a partir da chegada da Ideias do Saber, né, do NBA Kids, do Búzios Consciência, né, da Rede Rio de Astronomia,
com o professor Marcelo Fernandes, a gente passa a ser um centro de difusão de conhecimento e aprendizagem, né? E a gente está aí sonhando em transformar isso aqui num campus universitário Campus Universitário Búzios Pebrim. É isso, né? Brasil Rede Internacional de Mídias, né? E como é que você vê essa parceria de Ideias do Saber, NBA Kids, TV Búzios, Portal Brim? Como é que você está? Aquece o coração, né? Assim, a gente, como empreendedor, como profissional da área, quando se junta com pessoas tão comprometidas em mudar a sociedade de maneira positiva, né? Então, aqui a gente está falando de curso. O MBA Kids, ele pega crianças de 7 a 12 anos, adolescentes de 12 a 17, o Polo Ideias do Saber, com cursos profissionalizantes, indicação para estágios. Futuramente, a gente vai ter um clube de empresários para fomento de comércio na região. Então, é muito legal ver tanta gente boa com iniciativas em prol de Búzios e da região dos Lagos. E é muito bacana fazer parte disso, né? Até emocionante, porque quando eu vim para Búzios, eu cheguei aqui com um sonho de fazer algo diferente. E quando a gente encontra pessoas que querem, que compram a ideia, que se movimentam, colocam energia em prol desse sonho, a gente vai seguir em frente e vai fazer algo muito legal, tá? Um agradecimento especial. E é importante dizer também que esse podcast, além da gente estar falando aqui das iniciativas, você vai convidar mais pessoas, ele é uma maneira da gente levar histórias de empreendedores para Búzios e região dos Lagos. A gente quer contar histórias de empresários que começaram de baixo, que deram certo, empresários de sucesso na região, pessoas influentes. A gente quer fazer com que a TV Búzios seja o canal de informação para os jovens aqui de Búzios, né? A informação hoje ela está na distância de um clique, na distância de um toque. Então, eu convido todos vocês a também verem os canais da TV Búzios, que são muito educativos e são muito legais, né, Elcio? Muito bem. Temos ouvido aí falar, né, dessa questão do empreendedorismo, e não é, assim, uma coisa que a gente ouve muito jovens e adolescentes falando, né? Geralmente os jovens eles habituam a ter sonhos, tipo você jogador de futebol, você bombeiro, você policial, e muitas das vezes esse sonho acaba se perdendo no meio do caminho, né? E como é que é incentivar isso dentro dessas dificuldades, até das dificuldades sociais também, né? Porque a gente tem visto muitas dificuldades dos próprios professores, que têm os seus problemas familiares, né? Então, a gente tem alguns conflitos, sabe? E acaba tendo evasão escolar, violência na escola, né? O professor, às vezes, que não está incentivado, né? Motivado naquela aula, né? E até a gente está falando da questão do celular também, de tirar o celular, e há quem diga, eu já ouvi mesmo jovens como a minha neta dizer, poxa, vou tirar o celular da gente, assim, meio arriscado, porque muitas das vezes o professor não quer dar aula. Então, olha que choque, né? Um depoimento desse, né? Então, como fazer essa interação de adolescentes, jovens, crianças, junto com os professores, que o professor também tenha esse entendimento, tenha esse sentimento, né? Porque ele também precisa ter essa inteligência emocional. Como integrar Muito essa... legal. Perfeita essa pergunta, né? Para respondê-la, eu preciso contar um pouco da história do MBA Kids. Tá. Então, o MBA Kids and Teens é uma metodologia da Europa. Então, ela foi criada no leste europeu, na Ucrânia. Ela já tem mais de 15 anos, já formou mais de 16 mil alunos.
E essa metodologia consiste em transformar todos esses conceitos aqui abordados em um material lúdico, de gamificação, de brincadeiras na sala de aula. Então, a nossa franquia, ela é uma franquia que a gente trouxe do exterior, ela tem uma metodologia já pronta para que os alunos consomam esse tipo de conteúdo, que ele é um conteúdo de alto nível, mas de uma maneira legal, uma maneira lúdica. Então, dessa maneira, a gente consegue ensinar os P's do marketing, ensinar a fazer um perfil no LinkedIn, gestão de projetos, uma série de conceitos que são abordados em faculdades como IBMEC, Fundação Getúlio Vargas, porém na linguagem daquele jovem. Um outro aspecto importante é o cuidado que a gente tem na formação dos mentores. Hoje existe uma metodologia acompanhada, então a franquia ela acompanha os nossos mentores até que eles estejam formados e prontos para ministrarem as aulas. E os mentores, a gente procura, obviamente, pessoas com área de formação pedagógica, mas também que tenham uma veia empreendedora, para que elas consigam passar isso para os alunos, né? Um outro ponto que é muito importante também, as aulas, elas são presenciais e uma vez por semana, exatamente para trazer para o jovem o convívio, o momento de discussão, o momento de interação. Ele tem algumas atividades online, mas essencialmente o nosso principal dia de aula é presencial. A gente enxerga que depois da pandemia, os jovens perderam a sociabilidade. Então a gente usa o curso para ser um ambiente de troca presencial, tá? Então, respondendo a sua pergunta, que eu tive que contar essa história, né? Como é que eu engajo esse adolescente que quer ser um jogador de futebol, que quer ser um bombeiro, um policial militar, a falar de empreendedorismo, né? A gente faz em forma de brincadeira, em forma de projetos, aguçando ali aquele jovem a colocar suas ideias que estão numa cabeça mais fresca, de uma maneira organizada, para que ele tenha um negócio. Um exemplo nosso, e eu convido todos a pesquisarem, é a Sofia Macegoso. Ela criou um aplicativo de futebol. Olha que interessante, Elcio. Ela apresentou esse aplicativo no Shark Tank, que é um programa da Sony Brasil, onde pessoas, empreendedores, jovens, crianças, adolescentes, apresentam suas ideias e conseguem investimentos. E a Sofia criou um aplicativo onde meninas do Brasil inteiro que jogam futebol se cadastram e, em contrapartida, investidores anjos podem investir nessas meninas para ter um ambiente mais favorável para que mulheres joguem futebol. Então, vejam, a junção de uma cabeça fresca com técnica criou um aplicativo que não existe hoje, né? O meu próprio filho, vou trazer um outro exemplo. Uma verdadeira inovação, uma startup. Uma startup, né? Uma coisa não tão inovadora assim, vou trazer o exemplo do meu filho, que também faz o curso, ele está criando uma carpintaria. Então, a carpintaria do Miguel. A gente está olhando desde fluxo financeiro, compra de materiais, insumos, qual é a linha de produtos. Quantos anos ele tem? Meu filho tem 12 anos, Elcio. Olha aí, que legal. Então, assim, a gente brinca com o lúdico para destravar o potencial que esses meninos têm. E como é que envolve o profissional de educação da rede pública dentro desse conceito? Perfeito. O profissional da rede pública ele vai ter um programa amplo de desenvolvimento e treinamento. Então, diferentemente do nosso curso hoje, que é ministrado no Dominus, no Laetare, no CNH em Unamar e no IES, nos cursos IES, o da escola pública, nós vamos capacitar os professores com as boas práticas para que ele ensine o empreendedorismo. Então, faz parte do nosso programa a capacitação do aluno e a capacitação do corpo docente. Falando de sonhos dessas crianças e adolescentes, podemos ajudar a transformar esses diferentes sonhos em realidade? Sim, eu brinco que a gente está ensinando a técnica, esse adolescente, esse jovem vai ter uma ideia, ou ele vai para o mercado, e quando ele estiver pronto, nós estaremos aqui para apoiá-lo. Por que eu digo isso, né? Porque existe um tabu. Eu, por exemplo, eu sou um sonhador
sabe, que não tem mais jeito, né? Gosto disso. Na verdade, se eu tirar um cochilo aqui agora, enquanto você está falando, se eu fechar o olho e der um cochilinho, eu sonho. Que bom. Entendeu? Então é o sonho, sabe, o típico sonhador nato, né? E as pessoas costumam dizer que como se fosse uma coisa ruim sonhar. O Elcio é sonhador demais, né? Então, aí, quer dizer, não incentiva essas crianças a sonharem, né? Imagina, né, que se ela tem 8 anos de idade, ela já tem uma aptidão, né, para um negócio, ela já pensou, ela é filho de um empreendedor, né, ela tem, né, o pai seja um industrial, ou seja um comerciante, dono de restaurante, dono de pousada, enfim, né, onde ele estiver empreendendo, o filho já está vivendo naquilo ali, já está vendo o pai saindo de manhã, e ele já cria, né? Às vezes o filho quer ir com o pai para o trabalho e tal, essa coisa toda, e ele começa a sonhar. E aí ele não vai sonhar? Como é que incentiva, né? Ou como que se fala da importância do sonho, né? Porque José do Egito sonhava, exato, né? E se não fosse o sonho dele, ele não teria sido primeiro-ministro do Egito lá nos tempos antigos. Né? Não, muito boa também essa pergunta, né? Como é que a gente transforma esse sonho em realidade? Primeiro, sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, Sim. né? E quando a gente fala em sonho e traz para a técnica do MBA Kids, a gente está falando de brainstorming, que na tradução literal é chuva de ideias. Então, hoje a gente tem uma sequência de aulas que ensina esse jovem, esse adolescente a sonhar com técnica, para que não seja um sonho vazio. Então, dentro da nossa grade e dentro dos conceitos aqui do MBA Kids, até sonhar existe método, para que esse sonho seja melhor aproveitado e que ele não se perca, né? Com o passar do tempo, com as críticas, né? O sonho, às vezes, quando ele parece muito doido, as pessoas apontam o dedo. Então, esse jovem, ele precisa sustentar esse sonho através de técnica. E, do outro lado, quando a gente pega os jovens de antigamente, eles tinham um conteúdo muito menor de informações circulando. Então, o jovem de antigamente de 10 anos, ele tinha muito menos conteúdo do que um jovem de hoje de 10 anos. O jovem de hoje já sabe o que é um câmbio, o que é dólar, o que é balança comercial, porque ele vê isso na internet o tempo inteiro. Ele já está dentro das tendências. Sim. Juntou a técnica do brainstorming que eu trouxe aqui e o volume de informações que esses jovens têm, a gente tem uma coisa aqui que não dá nem como mensurar. Não tem nem como mensurar. É como se você, no início dos anos 2000, me perguntasse aonde a internet ia dar. Todo mundo sabia que era um potencial, mas até hoje a gente não sabe para onde ela vai nos levar. Sim. Então é com essa provocação que eu quero te responder essa pergunta, sabe? Certo. Muita informação e técnica para sonhar. Sim. Informação, né? A TV Búzios é um instrumento de comunicação, né? E essa comunicação, às vezes a gente faz em alguns treinamentos, né? Essa comunicação, principalmente nos dias de hoje, que fala tanto numa comunicação falha, né? O fake news e tal, o que é certo, o que é verdade. A questão da influência da comunicação, né? Já que nós somos um instrumento de TV, né? E as pessoas vão nos assistir aqui, certamente a gente vai gerar essa curiosidade a partir de hoje, né? Das pessoas saberem o que a gente está falando, o que a gente está comunicando, né? Então, às vezes a comunicação ela chega deturpada, né? Porque você fala, aqui não, aqui a gente está falando, isso vai ficar gravado e tá falado, e é isso, né? O que é verdade, o que é mentira, né? Então, verdade, eu costumo dizer que verdade é verdade hoje, verdade amanhã, verdade depois da manhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, a verdade. A mentira não, né? A mentira ela tem perna curta, né? Hoje você conta uma mentira, amanhã ela virou fumaça e você
conta outra mentira, e aquele camarada ali ontem falou aquilo, hoje já está falando uma outra coisa. Então, a gente seguir nessa linha de uma comunicação verdadeira, né? A gente seguir um padrão. Existe essa metodologia. Esse é o fundamento principal do NBA Kids, né? Comunicar com verdade para essa criança nos ouvir, se interessar pelo nosso conteúdo, se interessar pelo conteúdo do NBA Kids, da Ideia do Saber. A gente tem mais de 1000 cursos, né? E saber que a gente está falando sério, de um assunto sério, e a gente está comunicando sério. Foi por isso que a gente procurou a TV Búzios para essa parceria, né? Senão a gente teria ido em outros podcasts, até que são pagos, né? Que fazem muito sucesso na região. A gente procurou uma empresa séria que tem um compromisso com a educação e com a verdade. Então a gente está aqui hoje. E uma agenda positiva, né? Que é o nosso presidente, Zé Gonzaga, faz questão de falar de coisa. E falar de educação é maravilhoso, é uma causa, né? Eu levanto isso como uma bandeira, como uma causa. É a sua também? É a minha, eu fico arrepiado em falar disso, é a legal. Minha. Os outros 2 sócios do NBA Kids que foram investidores da ideia junto comigo lá atrás, o que era um sonho, hoje é realidade, né? Também tem a causa das crianças e dos adolescentes muito fortes em seu DNA. Então, assim, também são pais de crianças e adolescentes aqui da região. A nossa essência, a pedra fundamental da nossa empresa é levar cultura, levar técnica e levar verdade para que essas crianças sejam ótimos profissionais no futuro, né? A gente quer desenvolver, a gente quer criar uma região aqui que tenha talentos no Brasil inteiro. Vou dar um exemplo aqui de Belo Horizonte, que é minha cidade natal. Belo Horizonte hoje tem o San Pedro Valley, que é o Vale do Silício de Belo Horizonte. Lá surgiram Hotmart, Simpla, Melios, que são unicórnios no Brasil. No sul do Brasil hoje, em Santa Catarina, existe um hub também de talentos. No Rio, capital, tem hub de talentos. E aqui na região dos lagos a gente está inaugurando. Né? Búzios com essa tendência cosmopolita, o mundo todo olha para cá, né? Búzios abriu porta para minha filha na Suíça, né? Tá até aí visitando a gente, mas a gente tem essa impressão também, até um conceito do Mário Paz, que é o dono do cinema, que diz que Búzios tem que ter um aeroporto não de aterrissagem, mas de decolagem. E nós temos um aeroporto ali pertinho da gente, aqui no Aretê, né? Que Isso pode aí. ser aí. A gente já faz até um chamamento agora, né? Para o Aretê olhar para nós, né? Isso. Já que lá existe um banco, né? Banco Opportunity. Aí estamos fazendo um anúncio, né? O Banco Opportunity olhar para nós, quem sabe eles podem ser aí um anjo investidor para o nosso projeto, não é isso? Com certeza. No passado, antes do MBA Kids ser o MBA Kids, ele se chamava Aretec, porque o nosso grande objetivo era ter um hub de tecnologia no Aretê. Obviamente que as coisas foram mudando e a gente está com o MBA Kids, mas sim, a gente tem muito interesse. Eu acho que o Aretê fomenta a economia da região, tem que olhar para esse lado social, porque está criando muita coisa boa, mas não pode deixar o jovem morador nativo de Búzios, morador da Rasa, que muitas vezes o pai está prestando... Bahia Formosa, Sem Braças, ali, esse entorno todo, né? Onde o pai está trabalhando para um grande empresário de Búzios, a gente não pode deixar esse jovem para trás. Ele tem que ter a mesma oportunidade de empreender, de crescer na vida, que um jovem de classe A. Então, assim, é uma mudança, a gente está buscando uma mudança homogênea. Todo mundo tem que ir junto. Todo mundo tem que ir igual, porque essa mescla, né? Colocar o filho do empresário para conversar com outro, às vezes uma criança mais humilde, e essa troca de experiência que vai trazer novas ideias, tá, Elcio? Semana que vem a gente vai entrevistar aqui o secretário de Educação, Rodrigo Ramário, né? E eu volto nessa questão do professor, né? A gente ouviu um depoimento da professora que nos atendeu na secretaria de que a filha dela sofreu bullying numa escola particular da cidade. E por quê? Porque a filha
estava ali no meio de filhos de empresários e tal, e ela filha de professor, como se a profissão de professor fosse uma profissão qualquer, quando eu entendo que a profissão de professor é a profissão mais nobre do mundo. Ninguém vai ser médico sem passar numa sala de aula. Ninguém vai ser arquiteto ou ser qualquer tipo de profissão. Ele tem que passar pela sala de aula, ele tem que passar pelo mestre, né, que foi lá, fez doutorado, se preparou para ensinar aquilo que ele aprendeu, né? Então, como, né, que a gente pode associar essa valorização, né, dentro dessa causa, sabe? A causa da educação, mas valorizar. Aproveito, né, para fazer aqui esse comentário, fazer esse apelo, ou até um desabafo, né? Porque eu fiquei assim, profundamente estarrecido de ver, sabe, aquele depoimento, né, de uma professora altamente qualificada, altamente preparada, ter a sua filha sofrendo bullying porque o professor não tem o devido valor comercial, né? Tem salários baixos, enfim, né? Como é que também a gente defende essa causa social aí dentro dessa nossa linha, né? No meu humilde ponto de vista, assim, a gente tem que tirar o foco da criança, do adolescente, né? Infelizmente, quem cometeu esse bullying, por trás dessa criança tem uma família, né? Tem adultos, que na verdade quem cometeu o bullying foi o adulto. A criança ela é só um canal para que aquelas palavras sejam proferidas contra outro. Então, quando a gente fala aqui de trazer talvez para um filho do professor uma equidade de formação, ensinar para esse filho do professor uma inteligência emocional, né? Uma gestão de conflitos, quando a gente prepara ele com habilidades para bater de frente quando vem esse tipo de situação, eu acho que aqui, sob o ponto de vista da criança, a gente está fazendo a parte. E do professor, do profissional, o que o MBA Kids vai fazer com as escolas públicas é capacitar os professores. Então, esse professor que, por essência, é um pedagogo, é um profissional de matemática, português, história, ele vai ter um componente a mais no currículo dele, que é ensinar empreendedorismo, né? Como eu já disse aqui, a gente tem uma plataforma completa para que o professor aprenda a ser um mentor. Então, isso é muito importante. A gente está olhando esses dois prismas, né? Primeiro o professor e depois a criança. É uma cadeia. E esse comentário, certamente, o bullying acontece em todas as escolas públicas, privadas. A gente tem que ampliar o problema é nosso, né? Os pais, hoje em dia, infelizmente, criam os filhos em gaiolas douradas. É uma questão, né, de educação? É uma questão de educação. É educação. Então, e se é educação, é um problema de todos. De todos. Quando eu vejo, né, um colega adulto, alguém fazendo alguma coisa que não é legal, tendo uma posição ali, talvez com outra pessoa, de desrespeito, é dever nosso pontuar. Eu acho que falta muito isso. As pessoas têm medo de pontuar, né? Então, só para colocar um... Pontuar que você diz o que é se posicionar? Se posicionar. As pessoas hoje em dia ficam muito em cima do muro. Né? E os adultos... Elas se deixam influenciar por uma questão negativa e não absorve, né, aquela questão de se intimidar, né? Foi intimidado por um evento externo e ela não estava preparada emocionalmente para reagir de uma forma tranquila, serena, dizer... papai diria assim, né? Alguém disse para ele, olha, você é um burro. Aí ele diria assim, como é que é? Salvo o melhor juízo, creio que você está um tanto quanto equivocado nessa sua afirmação. E aí ele
discorria, né, se defendendo aquele posicionamento ou aquela afirmação inadequada. E nos tempos atuais, Elcio, olha que assunto importante, né? A gente foi do bullying para a desinformação, né? As pessoas vivem em bolhas hoje em dia, onde elas acham que elas estão certas. E o que faz isso ocorrer é a desinformação. Então, um grupo de pessoas consome uma informação achando que ela é verdadeira, e aí, como por exemplo, falar que a profissão de professor é ruim, um grupo de pessoas consumiu, mastigou aquela informação. Então, a gente tem que combater essa desinformação. Tem que valorizar, sim, os professores, né? Enfim, qualquer profissão... Ele é um empreendedor, né? Na verdade, todas as profissões, elas são empreendedoras, né? Porque ele está vendendo a mão de obra dele, o conhecimento dele, né? Ele tem um valor monetário, né? Quanto custa isso, né? Qual o valor que isso tem? Então, acho que o ser humano em si, né? Seja ele professor, seja ele um gari, né? Um varredor de rua, valor, auxiliar, né? De serviços gerais, ele tem que ter, ou deve ter, esse entendimento de que ele é um ser humano, né? E de que ele vale mais do que qualquer valor monetário, né? E assim, quando a gente fala de educação financeira, né? Olha que interessante, né? A gente pega... Profissionais de diversas áreas hoje são endividados, a gente tem médicos endividados, né? A gente tem profissionais de alto gabarito que são endividados. Sim. E que muitas vezes esse conceito de... o que é ser feliz, né? Ser feliz é ter dinheiro na conta, ou ser feliz é viver. Então a gente tem que ter muito cuidado como que nós passamos para as nossas crianças o conceito de sucesso, né? Uma criança que faz um bullying, ela vem enraizada de que o conceito de sucesso é ter dinheiro. Educação financeira não é isso, né? Não é ensinar aquela criança adolescente que ele vai ter que juntar dinheiro a vida inteira para morrer com milhões na conta. Não. É como ele vai gerar recurso e gastar recurso de maneira ordenada e feliz. Então, veja, né? São falas enraizadas de conceito que a gente, através da técnica, educação financeira, gestão emocional, integridade, apresentação e marketing, a gente vai moldando essa criança para que ela fique forte, para que ela tenha uma opinião, que ela saia de cima do muro, né? Sim. E, afinal de contas, ela é um ser humano, né? Então, acho que uma coisa que a gente pode até desenvolver depois mais isso, né? Que são as habilidades humanas, né? Como que eu posso ser um ser humano melhor, né? Então, de que forma que eu posso agir diante dessa sociedade, a sociedade escolar, já que a gente está falando, né, de escola, de crianças, né, de professores. Então, como que eu posso ter uma convivência e ensinar isso, já que a gente é escola, né? Eu acho fascinante isso, a gente falar de escola e levantar essa causa educacional, porque a educação não é só você aprender, como você falou muito bem, né, Diego, a matemática, a história, a geografia, a ciência, ou a ciência financeira, ou a ciência administrativa, essa coisa toda, mas essa ciência humana, né? Eu sou um ser humano, e que ser humano eu sou, né? Que aí a gente entra até um pouquinho para essa parte filosófica, como a gente até teve falando ali, de que a gente está vivendo um momento da robotização, né? A robótica que está aí em evidência, né? Daqui a pouco a gente vai ter aí os ciborgues, sabe? Vai ter, né? Então a gente está indo para um mundo que a gente não sabe o que virá depois, né? O que é que está vindo. Então, é isso. Mas para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, qual o conselho que você daria para os pais que querem incentivar seus filhos a desenvolver uma mentalidade empreendedora e ter mais sucesso na vida profissional aí no futuro? Beleza, obrigado. Primeiro, antes de responder, vou agradecer muito esse convite, um bate-papo gostoso nessa tarde,
muito inteligente, vida inteligente na madrugada, né? Como dizia ali o Serginho Gruz. Bom, os pais que se interessarem e colocar os filhos no nosso curso de MBA Kids and Teens, eles podem procurar as escolas Instituto Dominus, Laetare, CNH e curso de inglês IES, que a gente já está com turmas abertas, matrículas abertas para o ano de 2025. Sigam @mbakids.lagos. A nossa gerente comercial, a Kissila, está pronto para atendê-los, tirar todas as dúvidas, ela marca uma reunião. É importante que o pai saiba a importância de colocar o filho dele e o porquê que ele está colocando o filho dele. Então a gente tem um time hoje para apoiá-los. E se na sua região, a escola da sua região não oferta o curso, ou se você quer levar o curso, manda o contato para a gente. Tem um WhatsApp? Isso, nós vamos deixar o WhatsApp aqui no rodapé? No rodapé, para o pessoal depois entrar em contato. Então, nas escolas aqui de Búzios, a gente já tem turmas, salas abertas, sendo aluno ou não da escola. Então, se o aluno estuda em outra escola que não seja o Dominus e quiser estudar no Dominus, pode estudar. Se o aluno estuda em Unamar, em outra escola, e quiser estudar no CNH, ele pode fazer a matrícula. Basta entrar em contato com a gente, tá? A gente tem uma condição super especial. Eu vou deixar a Kissila depois no contato com os pais falar essa condição, mas fica o convite aqui para que os pais matriculem os filhos, façam a diferença na vida deles, que eles sejam profissionais ou empreendedores de bastante sucesso e que mudem a vida aqui de Búzios, mude a comunidade, né? Que tragam aí coisas novas, que é o que a gente está precisando nesses tempos tão difíceis, né, Elcio? Muito bem, Diego. Muito legal aí esse bate-papo nosso. Acho que a gente aprofundaria aí muitas coisas, né? Porque a cabeça... eu costumo dizer que a gente vai falando e à medida que a gente vai falando, às vezes surge uma palavra e você já viaja e é um assunto muito... saudável, né? de falar, de debater e de colocar, e fica aí, né, aberto, né, para você que está nos assistindo, né, que agora, a partir de hoje, né, nós vamos estar aqui toda semana vamos estar no ar com o Pod Business Lagos, o seu podcast de negócio e empreendedorismo da região dos Lagos. Muito obrigado, Diego, por ter vindo, né, nos dar essa honra de nos visitar, de fazermos esse podcast e, a partir daí, dar esse pontapé inicial, né, para que o NBA Kids, a TV Búzios, o Portal Brim, a Ideias do Saber, né, vou até dar aqui, fazer um anúncio também, né, de que eu estou aqui, e a minha empresa é a ESR, né, promoções e eventos, né, que traz soluções inteligentes aí para quem precisa de solução, e certamente aí com esse amparo, né, de Ideias do Saber e NBA Kids, realmente eu vou estar muito bem associado, né? Muito bem, muito bem. Muito obrigado, e você pode dar um tchau aí para o pessoal. Muito obrigado, Elcio, a todos, e até a próxima. Será um prazer receber os filhos de vocês, os filhos jovens e adolescentes, no nosso MBA Kids and Teens. Um abraço, pessoal. NBA Kids no Portal Brim, Brasil, Rede Internacional de Mídias, a TV Búzios, que está cada vez melhor no TV Búzios Podcast, apresentando Pod Business Lagos. Valeu.